Agora vamos falar de um assunto saboroso? É isso mesmo. Dia 28 de maio, nesta quarta-feira, é celebrado o Dia Mundial do Hambúrguer. Uma data que reúne os amantes dessa gastronomia para homenagear esse ícone da culinária. Afinal, quem não gosta de comer aquele famoso hambúrguer, não é mesmo? Agora sim, muitas pessoas comentam que esse alimento é um vilão da nossa dieta. Isso porque quando se come um hambúrguer vem aquele peso na consciência. Muitas pessoas acham que ele pode acabar prejudicando a saúde, mas será que isso é um mito ou é uma verdade? A gente vai conversar agora, nesta quarta-feira, ao vivo, com a nutricionista Monalisa Moreira, para explicar um pouco mais sobre isso. Boa tarde, Monalisa. Boa tarde. Olha, a gente já começou abrindo aqui falando que hoje é o Dia Mundial do Hambúrguer. E a primeira pergunta já é assim bem direta para os nossos ouvintes que estão acompanhando a programação, já sanarem a dúvida principal. O hambúrguer, ele é realmente um vilão da nossa alimentação ou dá para manter uma dieta equilibrada consumindo esse alimento que é o queridinho de tanta gente? Carol, realmente depende muito da forma que essa pessoa for utilizar e se ela tem problemas de saúde ou se seria mais por objetivos estéticos. Então, existem alguns hambúrgueres artesanais aqui em Fortaleza que a gente pode sim utilizar de forma moderada como uma refeição livre no final de semana, que são os hambúrgueres que a gente chama de smash, que são os menores. Uma menor quantidade de carne realmente artesanal ou de frango artesanal e fazer a troca também do pão por um pão integral, um pão adicionado de gergelim, um pão à base de batata, um pão também que tenha mais grãos. Isso diminui muito essa questão das calorias, tornando ele um pouco mais saudável. E quando tem um acompanhamento também com salada, ao invés da batata frita. Analisa de uma forma mais direta, então, para quem está acompanhando a programação. Se você optar por aquele hambúrguer artesanal, aquele que você faz ali com carne mesmo, é muito melhor do que aquele fast food, né, que tem mais conservantes, é isso? Com certeza, o do fast food ele tem as calorias triplicadas e um índice alto de sódio e de gordura. Então, ele não é interessante por questões de saúde e por questões também de processo de emagrecimento para quem esteja com esse objetivo. Agora vamos falar dos acompanhamentos, né? Você comentou aí as batatas, tem também os molhos que a gente costuma colocar nesse hambúrguer. Eles acabam influenciando na qualidade nutricional dessa refeição? Sim, os molhos geralmente eles têm uma alta quantidade de gordura adicionada, que é a gordura que a gente chama de gordura trans, e também tem uma alta quantidade de sódio. Então, existem molhos mais caseiros que podem também ser feita essa troca do uso desse molho, como o molho Caesar, o molho de mostarda e mel, o molho realmente de mostarda mais caseiro. Eles podem ser um adicional interessante para utilizar dentro desses carnes de hambúrgueres, ou no acompanhamento. E o acompanhamento, ao invés de ser uma batata grande, uma batata dupla, né? Ou diminuir o tamanho da batata, ou colocar a salada adicionada como um acompanhante ainda mais saudável, equilibrando mais esse nível de calorias. Monalisa, para quem gosta muito de comer esse hambúrguer, o que evitar de acompanhamento, né? Por exemplo, uma calabresa, um bacon, o que é que a gente deve evitar na hora de fazer essa escolha para fazer, na verdade, essa escolha inteligente, né? Uma que acabe prejudicando menos aí a nossa saúde. Pronto, dentro desse pão, o mais importante é você consumir a proteína mais natural possível. O sanduíche à base de peixe, à base de frango, à base de carne realmente bovina, não o hambúrguer industrializado, que é aquele de pacote, né? Que a maioria dos locais é o hambúrguer que realmente é o mais industrializado. Procurar locais mais saudáveis quanto a isso também, a esse tipo de cardápio. E dentro desse adicional também, tem locais também que tem a macaxeira ao invés da batata, que já acaba sendo mais natural, porque é um tubérculo, né, vem da terra. Já a batata ela é geralmente feita de uma forma mais adicionada óleo, então por isso é mais calórico. E a salada não precisamente precisa ser a salada de alface e tomate. Hoje já existem lugares com outros tipos de saladas cozidas também, que são acompanhante fora do sanduíche. Então, essa é a dica principal que eu dou para vocês. E também tem como fazer em casa essa refeição, não é, Monalisa? Eu vejo que muitas pessoas têm entrado nesse ramo mais saudável, tentando, né, se alimentar de uma forma mais fitness, como as pessoas costumam chamar. Então, dá para fazer esse hambúrguer em casa, matar essa vontade e ainda ficar dentro aí de uma dieta, de uma alimentação equilibrada. Dá sim. A gente hoje em dia faz receitinhas, né? Coloca nas dietas, já incentivando o consumo mais saudável, a reeducação alimentar e deixando essa dieta aí mais prazerosa,
Você tem que cortar tudo que eles gostam, né? Então a gente coloca receitas com pão de batata, com pão de gergelim, coloca para eles fazerem a carne à base de patinho, amassando e deixando em forma de hambúrguer. Pede para eles adicionarem, né, a salada já pronta na hora, já feita, já mais fresca, né? Porque o gosto fica diferente da salada feita na hora. Como colocar muitas vezes o alface, o tomate, ou quem gosta de cenoura ralada, um milho adicionado. Então se torna muito mais natural, porque a preparação ela é feita toda em casa. Tem a questão do controle de qualidade de higienização. Tem essa questão de que a receita ela é toda calculada. Então, o risco de errar acaba sendo menor do que comer fora, com certeza. Então, a gente pode dizer para as pessoas que não é um vilão, então, um hambúrguer, né, Mona Lisa? Não, só o excesso que faz mal realmente. Ele pode prejudicar tanto o emagrecimento, como aumentar colesterol, triglicerídeo, por conta do alto índice de gordura e de sal também. Quem é hipertenso também tem que ter muito cuidado, né, com alimentos ricos de sódio, por conta dessa questão também. Então, não seria só pelo objetivo estético de emagrecimento, mas pelo contexto também de saúde, só o excesso que seria aí prejudicial. Para a gente não comentar o hambúrguer como o único vilão da alimentação, a gente pode comparar esse tipo de refeição com quais outras que podem acabar trazendo aí prejuízos para a saúde? Pronto, comparando essa questão de nível de calorias, alimentos que tenham mais gordura saturada, que tenham mais sódio, né? Seria também essa questão da pizza, principalmente a pizza com calabresa, com bacon, com salsicha, né? Com esses adicionais que são gorduras, né? São industrializados. Então, eles não têm uma boa quantidade de proteína, não seria interessante nem dentro de um hambúrguer e nem dentro da pizza. As lasanhas também, que não são à base de batata, a preparação também são com muito creme de leite, muitos adicionais também, excesso de presunto, às vezes, na composição, as saladas industrializadas e prontas. Então, esses três, que são os que citam muito também na minha conduta nutricional, no consultório, são coisas gerais que as pessoas gostam, são essas dicas que eu dou para ter esse consumo mais moderado e trocar mais pelos consumos à base de proteína dentro desses alimentos. Mona Lisa, e a gente falando ainda um pouquinho sobre essa alimentação, né? A gente comentou bastante sobre o consumo de gorduras, né? O que é que esse consumo exagerado, essa falta de atenção que as pessoas acabam por descuido ou pela pressa, pela correria do dia a dia, acabam deixando de ter, né? O que é que isso pode causar de risco, de doença à nossa saúde? Pronto, o excesso de gordura, né, segundo a Associação Brasileira, né, de Obesidade, que é a ABESO, certo? Eles sempre pontuam essa questão do risco cardiovascular pelo aumento do colesterol e pelo aumento também do triglicerídeo nos exames laboratoriais de sangue. São dois índices que geralmente o alto consumo de gordura saturada, que são de alimentos prontos, industrializados, tem esse alto consumo a mais do que as gorduras naturais dos alimentos, né? E a questão também do sódio, causando também um risco de hipertensão e um risco maior da obesidade. São realmente doenças, né, e riscos maiores com esse alto consumo. Então, a atenção redobrada aí para quem gosta de consumir esse famoso hambúrguer. Uma curiosidade, Mona Lisa, o queijo, ele é um vilão também ou dá para consumir ele de forma moderada? Muito comum nos hambúrgueres, aquele queijo cheddar, né, que não é o queijo do dia a dia, ele acaba sendo mais prejudicial. Pronto, além da questão dos embutidos que eu citei, né, como a salsicha, como o bacon, como a calabresa, os queijos amarelados são também chamados de queijo ultraprocessados. Isso quer dizer que eles têm uma alta quantidade de gordura e muito corante na composição para ficar amarelo daquele jeito. Então, realmente, eles não são tão indicados comparado com um sanduíche caseiro com um queijo branco. Por exemplo, um queijo mussarela de búfala, um creme de ricota, um requeijão light, um queijo Minas, até o palho light ele pode se enquadrar aí como um queijo menos prejudicial ainda do que esses outros mais amarelados. Mona Lisa, muito obrigada por receber o nosso convite. Muito importante a gente falar de um tema que faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Afinal, o consumo do hambúrguer, ele é realmente unânime, né? Quem não gosta de um hambúrguer? Obrigada por essas explicações e até uma próxima, Mona Lisa. Eu que agradeço, uma boa tarde para vocês.